Jesus fez, expandiu, e o povo queria ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cafarnaum, meus queridos e amados irmãos, é habitado por aproximadamente 50 mil habitantes. É uma cidade marítima. Por quê? Porque é uma cidade onde os pescadores pescavam 11 tipos de peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Cafarnaum, ele era grande. Tinha 10 cidades em sua volta. 5 cidades de um lado e 5 cidades do outro. Aleluia. E ali quando Jesus chega, a palavra do Senhor diz que chega um dos principais da sinagoga, que era Jairo. Jairo era um homem que tinha 42 anos de idade. Jairo era moreno. Jairo ele tinha 1,70 m e era fariseu. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome que significava Jairo significa Jeová ilumina. Então Jairo era um moço iluminado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jairo, ele era um homem que representava a lei. Jairo era um homem que representava a tradição. Jairo ele era um homem que representava a religiosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jairo, aqui na palavra diz que ele era um dos principais da sinagoga. Já era como se fosse um pastor presidente. Já era como se fosse um líder, um governador no meio daquela sinagoga. Sinagoga que significava o nome da igreja. E aqui na palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jairo ali, ele tinha uma reputação a cumprir. Por quê? Porque quando ele descobre que a sua filha está morrendo, ele teria que escolher, louvado seja o nome do Senhor, ou manter a reputação ou se humilhar perante do Senhor. Agora você imagina comigo, meu querido e amado irmão, um homem igual Jairo, um homem que tinha riqueza, um homem que tinha sabedoria da palavra, se humilhando perante o carpinteiro, que era Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente do lado de fora que acha que tem o cargo grande e não precisa de Jesus, aleluia, que não quer se humilhar perante Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ter presidente, não precisa de prefeito, porque todo joelho, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jairo, nem toda a sua influência, nem todo o seu prestígio pôde impedir que a sua filha ficasse doente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que largar a sua reputação para se humilhar perante os pés do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, meus queridos e amados irmãos, quando eu comecei a ler ela falou profundamente no meu coração. Por quê? Porque Jairo ali, Jesus vai testar a fé de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jairo se humilhou, rogou a Deus para que ele viesse para curar sua filha em boas mãos, Jesus foi. E no meio da caminhada de Jesus, Jairo já estava com a esperança mais ou menos acabando. Aleluia, porque ele botou toda a sua esperança em Jesus. E no meio dessa caminhada houve uma interrupção. Louvado seja Deus. Porque Jairo ele estava apressado. Cada passo parecia, você imagina, meu querido amado irmão, um parente seu que está morrendo, você quer logo que seja curado, você quer que ele seja salvo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jairo ali, eu imagino como Jairo estava, e quando o mestre está caminhando com a multidão atrás, houve uma interrupção. Que interrupção é essa? Era a mulher do fluxo de sangue, que estava sofrendo durante 12 anos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que ela estava passando, que ela estava enfrentando, mas você imagina comigo uma mulher que ficou presa dentro de casa durante 12 anos, sangrando, com hemorragia, aleluia. Como ficaria você se ficasse 12 anos preso dentro de casa, não conversar com ninguém, não ver a luz do lado de fora? Ou se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas entrariam em depressão, mas essa mulher passou por vários médicos, passou por várias mãos de médicos e nada acontecia. Mas quando ela soube que Jesus estava lá, ela desceu da sua casa, oh aleluia, e ela não desistiu. Sabe por quê, meu querido amado irmão? Essa mulher, o nome de Verônica, a Bíblia fala que o nome dela era Verônica. Louvado seja o nome do Senhor. Ela sofrendo ali durante 12 anos do fluxo de sangue, louvado seja Deus, e ela desce e entra no meio da multidão para encontrar esse Jesus.
Ela não tinha mais nada a perder. Louvado seja o nome do Senhor. E ela ali andando no meio da multidão. Louvado seja Deus. E ela aqui, ó, no versículo, louvado seja Deus, no versículo 29, logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu o seu corpo encostar, já estava curado daquele mal. Quando a mulher encostou, só foi encostar, pastor Galvão, nas vestes de Jesus. Tem muitas vezes que a gente vem dentro da igreja, Jesus passa ali, a gente não sente.